1º de janeiro de 2026. Primeiro dia de um novo recomeço. Cada ano eu sempre entendo que é uma nova oportunidade de recomeçarmos. E hoje pela manhã eu assumi um compromisso primeiramente comigo de voltar a fazer lives aqui. E me comprometi a fazer 365 lives este ano, uma por dia. Depois disso, eu me comprometi durante meu devocional com o Senhor, de fazer essas 365 lives. E o dia 1 é hoje. Hoje eu já teria que fazer a primeira. E passei o dia pensando sobre o que falaria, como seria essa abertura dessa nova jornada por aqui. E vim agora cumprir com a minha palavra. E agora eu assumo o terceiro compromisso em relação a isso. É um compromisso público. Porque é muito fácil quando a gente assume compromissos só com a gente, ou mesmo quando a gente assume compromisso com Deus, que não deveria ser assim, que é o mais sério de todos, a gente, ao longo do caminho, encontrar desculpas e não cumprir aquele compromisso. Mas se eu assumo um compromisso público aqui, reforçado pelo compromisso com o Senhor, eu entendo que ele será cumprido. Algumas vezes eu posso demorar mais tempo, outras eu posso entrar aqui só rapidamente, mas esse compromisso ele já está sendo cumprido, ele começa agora. E nessas lives eu fiquei pensando que nome eu daria. E inicialmente eu escrevi live 365, porque era uma referência aos dias em que eu faria essa live. E depois me veio a ideia de chamar de a Bíblia na prática. Eu estava conversando com meu marido sobre uma passagem da Bíblia e aí eu me empolgo, começo a falar. E eu falei, é porque eu gosto da Bíblia assim, a gente precisa falar da Bíblia de forma prática. Como que a gente pode usar esse conhecimento no nosso dia a dia? E aí veio a ideia, Bíblia na prática. Então, é isso. Serão 365 lives, trazendo sempre um trecho da Bíblia, uma abordagem sobre algum assunto, de forma prática. Como que a gente pode trazer esse conteúdo para o nosso dia a dia? Nos últimos dias eu tenho ouvido alguns conteúdos que falam muito sobre a questão da importância do que você pensa, a importância da palavra, a importância de como você se vê e como isso de fato influencia na nossa vida. Inclusive com comprovação científica, alguns experimentos. E eu comecei a ler um livro que fala sobre esse assunto e em paralelo comecei a estudar isso na Bíblia. Eu precisava encontrar fundamento bíblico para isso. E a Bíblia está cheia de passagens onde o Senhor nos fala sobre a importância do pensamento, a importância das palavras. A Bíblia é muito clara quando ela diz que antes de qualquer coisa existir, aquilo é uma ideia, é um sonho, é um desejo, é um pensamento. Então, se as coisas que acontecem, e se falarmos aqui sobre as coisas positivas, nascem primeiro do pensamento, a gente precisa subentender que as negativas também. Então, se você tem um pensamento mau, aquilo vai se cumprir. Se você tem uma ideia negativa sobre você, você vai se ver daquela forma e o mundo, a vida, ela vai responder daquela forma como você se vê. Por quê? Porque você vai lidar com aquela informação de modo a querer comprovar aquilo inconscientemente, a sua postura, a sua forma de falar.
E eu comecei a me aprofundar nisso. E pensando no que eu falaria aqui, agora eu parei uns minutos antes, comecei a anotar, anotei alguns nomes, coloquei aqui os nomes de Davi, coloquei Moisés, coloquei José. E eu pessoalmente sou apaixonada pela história de José. E comecei a desenvolver sobre a história dele. E pedi ao Espírito Santo para ele me trazer uma inspiração para que eu possa falar. E o Espírito Santo me mostrou como é que começou a história de José. José, filho de Jacó, filho preferido de Jacó, na verdade. Jacó deixava isso muito claro. Jacó deu uma túnica colorida a José, e isso era muito importante naquela época, porque representava uma diferenciação, por exemplo, entre José e seus irmãos. E José passou a ter sonhos. Ele começou a ter sonhos. E os irmãos de José, que já tinham inveja dele, né? Porque era o que ele falou. Ele sonhou que ele estava num determinado lugar e a lua, o sol, a lua e 12 estrelas Vocês estão me ouvindo? Voltei agora. Quem está online pode me assinar? Pode me dizer se está me ouvindo? Eu vou continuar aqui porque para mim tá ok. E com a inveja deles, o que eles fizeram? Eles armaram uma armadilha, né? Armaram uma armadilha horrível, né? Eles fizeram uma armadilha para José. José foi jogado num buraco, né? Num poço. E alguns irmãos queriam... ok, vamos ver se agora sustenta. Alguns irmãos queriam matá-lo, mas chegaram à conclusão que não vamos matar não, vamos tirar ele, vamos vender. E aí venderam José para um mercador. E esses mercadores, eles compraram José e levaram José para o Egito. Mas aí, a primeira lição que eu vejo aqui, o que me chamou a atenção já nesse trecho? Por que José provocou a inveja dos irmãos? E por que os irmãos chegaram a vender ele? Tudo começou com a palavra. José falou. José contou o sonho que ele teve. E aquilo incomodou aqueles irmãos e os irmãos quiseram se livrar dele. Então, nós precisamos ficar muito atentos com o que a gente fala com a nossa palavra. Porque a gente nunca sabe quem está ouvindo a nossa palavra e no que aquilo vai resultar. Mas vamos dar continuidade à história de José. Afinal, Deus tinha planos para José. E mesmo essa venda, essa traição vinda da parte dos irmãos, foi usada por Deus para cumprir o propósito dele na vida de José. José foi vendido, foi para o Egito. Lá no Egito, ele foi para a casa de Potifar, que era o governador da época, né? E ele começou a trabalhar na casa de Potifar e ele sempre foi muito bem quisto. Potifar confiava nele, então ele tinha poder sobre todas as coisas na casa de Potifar, mas ele foi vítima de uma armação, de uma mentira da mulher de Potifar. E com isso, Potifar mandou José para a prisão. José foi preso. Então veja só, na primeira vez José foi traído e vendido por causa de palavras que José falou. Na segunda vez José foi preso por palavras que outra pessoa falou contra ele e que era mentira. Então eram mentira essas palavras. Mas José foi preso. Lá dentro da prisão, o que José fez? José conversava com os guardas, enfim, com os cuidadores da prisão e até com outros presos. E José tinha a habilidade de interpretar sonhos. E ele interpretou o sonho
de 2 presos que estavam com ele, né? Eram 2 serviçais de Faraó que estavam lá, acho que o padeiro e um outro, enfim. E ele interpretou o sonho dos 2. E o sonho deles se realizou. E depois eles foram soltos e o sonho deles se realizou. Mais pra frente, Faraó teve um sonho e procurou, de todas as formas, uma pessoa que pudesse interpretar aquele sonho. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Até que aquele servo que havia sido preso junto com José e que foi solto e que estava servindo a ele, a Faraó, disse assim: não, tem uma pessoa lá na cadeia que interpreta sonhos. Inclusive, ele acertou os sonhos lá dentro. E aí, Faraó mandou chamar José e José interpretou. De fato, José não só interpretou os sonhos, porque Faraó disse assim: não, eu não quero que você apenas interprete, eu quero que você me diga o sonho que eu tive. Olha só. E aí, José contou o sonho, interpretou o sonho. E aquele sonho, de fato, aquela interpretação de fato, era verdadeira. E Faraó colocou José como governador do Egito. Abaixo de Faraó, a pessoa mais poderosa do Egito era José. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque José falou enquanto José estava preso. José mostrou a sua habilidade em interpretações e José disse àqueles 2 serviçais, né? Quando vocês saírem daqui, lembrem de mim, fala lá para Faraó que eu tô aqui, foi uma injustiça, enfim. Lembrem de mim. E lembraram dele, né? Quando foi necessário encontrar uma pessoa para fazer a interpretação do sonho de Faraó, e porque ele falou também para Faraó a interpretação daquele sonho, Faraó colocou José como governador. Ele pôde fazer toda a gestão do Egito, tanto nos períodos bons como nos períodos maus, né? Então foram 7 anos de fartura e 2 anos de muita fome, até que os irmãos dele chegaram lá e José se revelou para os irmãos. Faraó mandou buscar o pai e o outro irmão que tinha ficado lá. José perdoou os irmãos e reencontrou com seu pai. E eu fui procurar saber quanto tempo tinha demorado, desde a venda de José lá pelos irmãos até ele ser nomeado governador. A Bíblia não fala exatamente, mas os estudiosos acreditam que ele foi vendido aos 17 anos e ele foi empossado como governador aos 30, então foram 13 anos. José penou, veja só, José era filho de um dos 3 patriarcas da história bíblica. Jacó era um homem muito rico. José era o filho preferido de Jacó. Então, imagina como era a vida de José, dadas as devidas proporções para as dificuldades da época. Mas José era filho de um homem rico, muito próspero, e era o filho preferido. Então, você imagine, você sai dessa situação e você passa 13 anos vivendo como escravo, vivendo numa terra estranha. Depois, ainda que tenha sido chamado para fazer a gestão dos recursos na casa de Potifar, ele era um servo, ele era um escravo lá dentro. Depois dali, vítima de uma mentira, ele foi preso. Depois do tempo que ele passou preso, é que ele é nomeado governador e a vida dele muda. E através da vida dele, o Senhor muda também a vida do povo hebreu, que foi salvo da fome pela gestão de José ali. E por que eu estou falando tudo isso? Para trazer aqui, mais uma vez, a importância da palavra e a importância do nosso pensamento. Nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que nós pensamos sobre nós, com o que nós pensamos sobre o nosso futuro, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas limitações, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são limitações apenas mentais. E a Bíblia diz que nós precisamos viver com base nas regras de um outro reino. Nós não vivemos, nós que somos cristãos, não vivemos baseados em regras deste reino, deste mundo, do reino natural. Nós temos que viver com base nas regras do reino de Cristo, do reino dos céus. E ele deixou tudo isso para nós.
Então, eu queria trazer aqui alguns versículos que eu anotei durante o último culto lá do ano, lá na igreja, que foi ontem, né? Antes da passagem do ano novo. Nós lemos lá em Colossenses 3:23. E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A gente conhece esse versículo, ele não é novo, mas veja só, tudo quanto fizer, não são algumas coisas, não é uma coisa, não é aquela coisa que você quer fazer, não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa boa, não. Tudo que você for fazer, primeiro, faça de todo o seu coração, ou seja, da melhor forma que você puder fazer, como se você estivesse fazendo aquilo para o Senhor e não para homens. Você imagina uma pessoa que durante toda a sua vida faz tudo da melhor forma possível, como se estivesse fazendo para Deus e não para homens? Qual fruto que ele vai colher desse comportamento? Só podem ser frutos bons, não é verdade? O que José fez durante toda a sua vida? José poderia ter sido um revoltado, né? 17 anos, vendido como escravo, era filhinho de papai, mas José não se revoltou. Tanto que ele deve ter atuado desde o primeiro dia, fazendo tudo com excelência. E a forma como ele agiu fez com que isso fosse reconhecido e ele fosse trabalhar com Potifar, na casa de Potifar. Ele foi indicado para trabalhar na casa de Potifar. Depois disso, ele é preso. Mas ele agiu de tal forma dentro da prisão que ele foi visto tanto pelos guardas quanto pelos serviçais do faraó lá dentro da prisão como um homem bom, como um homem que tinha algo a entregar. Era um homem que interpretava sonhos, era uma pessoa que tinha algo de bom para trazer para os outros. Isso foi reconhecido. Mais uma vez, o que ele podia ter feito lá dentro? Não, eu não vou contar nada não, eu não vou dizer não, esse teu sonho aí vai dar ruim pra tu, mas eu não vou nem dizer. Ele podia fazer isso, podia ser, mais uma vez, um revoltado, mas não foi. Não foi e ele entregou o melhor dele ali, porque aqueles homens estavam desesperados. Naquela época, uma das formas que Deus falava com as pessoas era através de sonhos. E era muito importante para eles ter os sonhos interpretados corretamente. E José fez isso. E depois que José saiu dali, José esteve na frente de Faraó e José fez o quê? Mais uma vez, José entregou o seu melhor. Algumas pessoas podem dizer, mas ele sabia que se ele não fizesse isso ali, ele ia ser morto. O que ele ia perder, considerando a vida que ele tinha vivido até ali? Mas era da natureza dele entregar o seu melhor. Mais uma vez, ele entregou o seu melhor e ele foi reconhecido. E ali, provavelmente, depois que ele foi nomeado governador, e principalmente na época da fome, mas que Deus deu a ele sonhos e fez com que ele se preparasse, ele pôde fazer a gestão dos alimentos e salvar a vida não só daquele povo que estava ali no Egito, no entorno de onde ele morava, mas também dos que vieram de longe, como a sua própria família. A vida deles foi salva porque José teve sabedoria para agir desde o começo. Então, o que José fez sua vida toda? Só isso aqui. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Porque se fosse para ele fazer as coisas como se estivesse fazendo aos homens, ele não ia ser mó legal com os guardas na prisão, com os mercadores que compraram ele, com o próprio faraó, com o próprio Potifar. Ele não ia ser. Mas ele não agia dessa forma. Ele fazia para Deus. É como se ele tivesse dito assim, não, tudo é entre mim e Deus. Quem está aqui no meio não importa. E no final ele deu a maior prova disso. Ele era governador, ele podia mandar matar todos os irmãos que tentaram matá-lo primeiro e que depois o venderam. Mas ele não fez isso. Ele os perdoou. E ele não apenas os perdoou. Ele os perdoou e ele os trouxe para morar perto deles, como o faraó ofereceu para ele, para que eles pudessem trazer tudo que eles tinham lá e viver sob a proteção do faraó também, e num lugar onde tinha comida, não ia faltar comida, porque a gestão ali era feita por ele. Então ele não só perdoou, ele não só não mandou matar,
ele perdoou. Ele não só não mandou matar e perdoou, mas ele ainda promoveu uma melhoria de vida para aqueles irmãos que o traíram e o venderam. Então, isso nos ensina que é assim que a gente deve viver. Ah, Natália, mas isso é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu diria até que é impossível. A gente não consegue. Mas, se a gente recebe a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que é que a Bíblia diz? Nós morremos. Então, Natália morreu. É Cristo que tem que viver em mim. E se é Cristo que vive em mim, Cristo consegue. Natália não consegue, mas Cristo consegue. Se Cristo consegue, Natália vai ter que fazer. Então, é isso que a gente tem que buscar. E ainda dando continuidade ao que foi lido ontem no culto, a gente leu também em Filipenses 2, 14 e 15, né? Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, ou seja, nem reclamando, nem brigando, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. O que está dizendo aqui? Olha, o que você tem que fazer lá atrás, está falando que você tem que tudo quanto você fizer, você tem que fazer de todo o coração. Aqui está dizendo que, além disso, você tem que fazer sem reclamar e sem criar confusão, sem brigar com ninguém. Para quê? Para você ser irrepreensível e inculpável. E filhos de Deus inculpável. É para as pessoas olharem e dizerem assim, gente, essa pessoa é muito diferente. Essa pessoa tem uma coisa diferente. E lá na frente as pessoas entenderem que não é algo diferente que vem de você, mas é algo diferente que vem de Cristo. É Cristo que permite você passar por aquilo. José, hoje, por que a gente está falando de José hoje? 1º de janeiro de 2026. Tantos e tantos e tantos anos depois disso ter acontecido. Porque José, além de ser filho de um dos 3 patriarcas da Bíblia, né? José obedeceu o que ele tinha aprendido com o pai dele, que tinha aprendido com o próprio Deus. Como a gente deve viver. E ainda sobre o nome da live, né? Live 365 e Bíblia na Prática. Lendo todo o capítulo 3 de Colossenses, a gente encontra várias orientações para a nossa vida, várias orientações práticas. Eu li e saí marcando aqui, do versículo 1 até o versículo 23, eu marquei mais de 10 verbos. Então, aqui ele começa dizendo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Gente, a gente não tem que viver baseado em notícia. Quem é do reino dos céus, quem é servo do Deus vivo, vive com base no que está escrito na palavra. Nós não vivemos com base em notícia, nós não vivemos com base em informação e análise de influenciador, de rede social, de telejornal, de nada nem de ninguém, não importa. Nós temos que viver com base no que está escrito na palavra. É isso que a gente tem que focar. Quando a Bíblia diz assim, buscai as coisas que são de cima e pensai nas coisas que são de cima. Pensar, gente, se isso está registrado aqui na Bíblia, é porque o nosso pensamento tem o poder de alterar a nossa vida. Se não, Deus não tinha deixado isso escrito aqui na Bíblia, na palavra dele. Então a gente já viu aqui, buscai, pensai. E aí segue, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vai falar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, terceiro verbo, mortificai. Tudo que afasta você do altar do Senhor deve ser mortificado.
Você precisa acabar com tudo e qualquer coisa que afasta você do altar do Senhor. O que é que tem afastado você do altar do Senhor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que a gente vai ouvir a palavra de Deus? É uma vez por semana na igreja, quando o pastor vai lá fazer a pregação? Não, gente. A Bíblia ela tem que ser lida todos os dias. Por quê? Porque ela está dizendo que eu tenho que pensar nas coisas que são de cima. As coisas que estão de cima estão aonde? Estão na Bíblia. E para saber quais são as coisas lá de cima, eu tenho que ler a Bíblia. E eu não posso esperar o pastor falar comigo uma vez por semana para saber o que é que está lá. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Então, para mortificar tudo que me afasta do altar do Senhor, eu preciso saber o que é que me afasta do altar do Senhor. Para saber o que me afasta do altar do Senhor, eu preciso ler a palavra. Então, são 3 verbos aqui. Buscar, pensar e mortificar. Aí a gente segue. Mas agora, despojai-vos também, ou seja, livrai-vos também de tudo. Tudo o quê? Ira, cólera, malícia, maledicência. Você sabe o que é maledicência? Maledicência é fofoca, gente. Fofoca. Pra que serve uma fofoca na vida da gente? Me diga uma coisa. No que vai mudar a minha vida? No que vai mudar a minha vida e a sua vida também? Saber onde que Virgínia foi passar o Réveillon, gente. Saber qual que é o tamanho da casa de Vini Júnior. Saber que Zé Felipe lá se separou de Ana Castela. Vai mudar a minha vida em quê? Em nada. Mas eu sei tudo isso. Hoje é 1º de janeiro, viu? Aconteceu tudo do dia 30 pra cá e eu tô sabendo. Perdi tempo em vão. Fui buscar? Não fui buscar. Mas entrei pra ver uma notícia. Isso estava lá escrito. Li. Meu olho viu, eu li. O que a Bíblia diz? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Não, Natália, você tá dizendo que ler isso é pecado. Não, gente, não é pecado ler esse tipo de notícia. Mas veja, perdi tempo. Perder tempo, gastei neurônio, é só um exemplo de coisas que nos afastam dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Tem uma constatação, uma informação bíblica que tem rodado na minha cabeça, assim, todo dia eu lembro disso. Todos os dias eu lembro disso, de uns tempos para cá. Quando, finalmente, Faraó liberou o povo hebreu para ir prestar culto a Deus, né? E eles foram conquistar a terra prometida. Era um percurso, sabe de quanto tempo? Eles tinham que fazer aquele percurso? 12 dias. 12 dias eles tinham que fazer aquele percurso. Dizem que era 1 milhão de pessoas, né? Era muita gente, ou seja, um galo da madrugada de gente saindo de um lugar para o outro no deserto. Mas em 12 dias eles chegariam lá. Vocês sabem quanto tempo eles passaram para chegar lá? 40. 40 dias, Natália? Não, 40 anos. 40 anos. Tanto que a grande maioria morreu porque também desobedeceu ao Senhor. E só 2 ou 3, agora eu não me lembro exatamente, desta geração chegaram lá. O próprio Moisés não foi autorizado pelo Senhor a pisar na terra prometida. Embora ele tenha conduzido o povo até lá. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece na nossa vida. Se você olhar hoje para a sua vida e você for comparar, se você disser, meu Deus do céu, 10 anos atrás, eu achava que quando eu chegasse aqui, eu já ia ter feito isso, ter feito isso, ter feito isso, ter feito aquilo. Ah, porque eu não fiz, porque isso, porque aquilo outro. Por que você não fez? Porque você estava andando em círculos, igual o povo hebreu no deserto, gente. Porque se a gente tivesse vivendo com base na palavra, se a gente tivesse fazendo o que está escrito aqui? Despojando-nos de tudo, inclusive da maledicência, da ira, da cólera, da malícia, das palavras torpes que saem da vossa boca. O que é palavra torpe que sai da sua boca? Palavrão é palavra torpe? É palavra torpe. É sim. É só palavrão? Não. É toda palavra que não edifica. Toda palavra que não edifica o outro, não edifica você mesmo. Toda palavra que coloca você para baixo. Sabe aquela palavra que você diz assim, eu não consigo. Ah, eu não consigo, eu não vou aprender a fazer isso mais. Eu tenho 50 anos, gente. Eu não tenho mais como aprender a fazer isso. Não vou conseguir fazer. Não vou conseguir passar nessa prova. Não, eu não vou conseguir fazer. Quem falou que você não vai conseguir? Me fala. Quem falou?
Já houve um estudo, um grupo de cientistas se juntou, fez uma pesquisa e provou que você não pode fazer aquilo? Não, não. Mas quando você pensa que não pode, o seu cérebro, ele é programado para comprovar aquilo. Ele precisa comprovar a você que você não pode. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai dizer, é como se ele dissesse a você assim, olha só, você não pode fazer aquilo. Se você não pode, eu vou boicotar toda tentativa sua de tentar de fazer aquilo. Por quê? Porque você não pode, você não vai conseguir, minha filha. Você vai estar gastando energia para fazer uma coisa que você não pode fazer. Então eu preciso lhe preservar, porque é para isso que eu existo, é o cérebro falando. Eu preciso lhe preservar, então eu não vou permitir que você faça nada para realizar isso aí, porque a gente já sabe que você não pode. E o seu cérebro vai fazer tudo para você não conseguir fazer aquilo. Ah, é um idioma novo que você queria ter aprendido. Vai dar preguiça. Ele vai dizer que você não consegue. É muita palavra para aprender. Não, esse idioma é muito difícil, a gente tem que enrolar muita língua para falar. Não consigo. Ele vai fazer de tudo para você não gastar energia naquilo. Mas por quê que a gente vai ficar andando em círculo? Porque a gente vai, primeiro, acreditar numa palavra que é mentira, que a gente falou na nossa mente. Eu não consigo. Isso não é verdade. Claro que você consegue. Claro, alguém já conseguiu? Alguém já conseguiu. É aprender um idioma, alguém conseguiu? Então você consegue. Ah, passar numa prova, alguém passou? Você consegue. Ah, conseguir ir para tal lugar, alguém já foi? Você consegue. Você consegue. Agora, se você quiser dizer assim, não, eu quero voar feito pombo, eu acho que você não vai conseguir, não. Você sozinho não vai conseguir, não. Agora, você pode criar um equipamento, alguma coisa, né? Como já foi criado. Mas, não sendo isso, claro que a gente consegue. Mas como que a gente consegue? Consegue criando na nossa mente essa realidade de que a gente consegue. Porque isso está na palavra. É isso que está na palavra. Então, deixa eu seguir aqui para os nossos verbos. Despojai-vos de tudo. Aí segue mais um verbo. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e com todos os seus feitos, e já vos vestistes do novo homem, que se renova para o quê? Para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Gente, isso aqui está dizendo que tudo que você era deixou de existir quando você aceitou a Cristo. Você é uma pessoa nova. Você é uma pessoa nova baseada nos critérios do próprio Cristo, porque ele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E aqui está dizendo que quando nós somos transformados no novo homem, essa renovação ela é feita para o conhecimento. Para que a gente conheça, para que a gente tenha acesso. Por que a Bíblia fala em ter conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou? Porque a Bíblia fala também que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor dentro da gente para nos orientar, para nos ensinar, para nos exortar, para nos trazer o conhecimento. Se ele nos traz o conhecimento, se ele nos capacita, se ele nos exorta, se ele nos orienta, se ele nos guia, o que é que a gente não pode fazer? Nada. Não tem nada. A gente só não pode fazer o que Deus não quiser que a gente faça. Mas tudo que a gente quiser fazer, que estiver dentro dos propósitos do Senhor para a nossa vida, e nós queremos agradar o Senhor, então a gente vai querer fazer só o que está na listinha dos propósitos do Senhor para a gente. A gente vai conseguir fazer tudo. Agora, tem duas coisas. Uma coisa é o propósito do Senhor. Outra coisa é a nossa obrigação no cumprimento do propósito do Senhor. Não é porque Deus tem um propósito na sua vida que você vai se deitar numa rede e esperar o propósito dele se cumprir. Não, ele tem um propósito. Mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Sua parte é tudo que for humano. A parte dele é tudo que for sobrenatural. Aprender um idioma faz parte do propósito do Senhor que você aprenda a falar chinês. Pra quê? Não sei ainda, mas Deus falou pra mim que eu preciso aprender a falar chinês. Vou me deitar na rede e vou esperar o Senhor me fazer falar chinês, é isso? Não, gente, eu tenho que estudar chinês. Eu tenho que começar a estudar chinês. Tenho que entrar no YouTube, tenho que procurar cursos, tenho que comprar livros e eu tenho que fazer tudo o que for natural para aprender chinês. E o sobrenatural eu vou pedir a Deus todos os dias, Senhor da misericórdia. Aprender esse idioma é muito difícil. Para começar, não tem letra, né? É risco. Então, eu preciso do teu agir sobrenatural para me ajudar a aprender. E aí, Deus vai lhe dar uma capacidade
de aprender aquilo. Ele vai facilitar o seu aprendizado, lhe dando capacidade de aprender. Mas você vai ter que buscar, amigo, e não vai dar para estudar só 10 minutos por dia, não, porque chinês é muito difícil. Então, é assim que funciona a vida do cristão na prática. A gente precisa ler isso aqui e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. O que a gente tem que fazer com isso? Não dá para ser qualquer coisa, não dá para ler. Ah, eu li. Check, lido. Check, feito. Não, amigo, não é check lido, check feito. É check lido e check passar o resto do dia pensando naquilo, em como que você vai usar isso no seu dia a dia. É assim que a gente lê a palavra. Isso tem que ser feito todos os dias, o dia todo, e ainda em oração, orar sem cessar, pedindo ao Espírito Santo para explicar, porque a gente não tem condição de entender. Então, é assim que funciona. Vou seguir mais um pouquinho. No verso 12, revestivos. Veja só, aqui em cima diz que a gente já foi despido do velho homem, porque nós somos vestidos do novo homem. No 12 diz, revestivos, ou seja, vestivos de novo, veste-te agora como eleitos de Deus, santos e amados. Olha só, a gente tira a nossa roupa de velho homem, a gente veste a roupa do novo homem. Deus nos veste, Cristo nos veste com a roupa do novo homem. Mas o que ele está falando aqui? Revesti-vos. Se tem esse vos, quer dizer que é a gente que tem que se vestir. A gente que tem que buscar se revestir de quê? Da vestimenta de eleitos de Deus, santos e amados do Senhor. Como é que eu vou me revestir? Como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Como que eu vou me revestir? Primeiramente, falando para mim, na minha mente, depois com a palavra, com a boca, com voz audível, que eu sou quem Deus diz que eu sou. E quem é que Deus está dizendo que eu sou? Nova criatura, eleita de Deus, santa e amada do Senhor. É isso que Deus está dizendo que eu sou. É simplesmente isso. Eu não sou a pessoa que não consegue aprender chinês. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou eleita, santa e amada de Deus. Eu sou amada do Todo-Poderoso. Vocês têm noção que qualquer coisa que o meu filho me pedir que esteja sob meu poder fazer e que não vá fazer mal a ele, eu tenho o maior prazer em fazer? Deus é assim com a gente. Então, se eu tiver a consciência plena de quem eu sou, nova criatura, eleita, santa e amada do Senhor, o que eu não consigo fazer? Nada. Por quê? Porque o que eu não consigo fazer, eu só preciso chegar para o meu pai e dizer a ele: Pai, eu queria tanto isso. Pai, eu tô tentando fazer isso aqui, mas eu não tô conseguindo sozinha. Você imagina? Era assim com meu filho. Quando ele não conseguia fazer uma tarefa, ele chegava pra mim e falava assim: Mamãe, eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Eu sentava com ele e ia ensinar. A versão dele é um pouco diferente, porque ele disse que eu era um pouco brava. Não importa. Eu sentava e eu ia ensinar, até ele aprender. É assim que Deus faz com a gente. Então, tudo que a gente leu até agora só confirma que o nosso pensamento é o que vai nos nortear durante toda a nossa vida. Você é quem Deus diz que você é. Você é o que você pensa que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você pode o que você pensa que você pode. E outra coisa, tem mais uma coisa. A gente precisa prestar atenção no tempo dos verbos na Bíblia. Porque algumas vezes a Bíblia fala fez, algumas vezes a Bíblia fala faz, algumas vezes a Bíblia fala fará. Então, nós precisamos também ter muita atenção no tempo dos verbos na Bíblia. Várias vezes, hoje eu não tenho nenhum aqui, mas várias vezes a Bíblia fala
no presente de coisas que ainda não aconteceram na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Para Deus não existe tempo, não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã. Quando Deus olha para mim, Natália, Deus me vê eternamente como eu sou. Eu sou um ser eterno, eu sou um ser infinito. Eu não sou eterna, porque só Deus é eterno, mas eu sou um ser infinito, porque a partir do momento que eu fui criada pelo Senhor, espírito criado pelo Senhor, o meu espírito, ele é infinito, ele vai viver na presença do Senhor infinitamente. Então ele me vê do meu começo até o todo. Ele não vê só hoje, 1º de janeiro de 2026. Ele vê 10 anos atrás, 12 anos atrás, com a mesma facilidade, como se fosse um gibi, um livro, ele vai e volta, vai e volta. E ele vê o futuro também. E várias vezes na palavra, várias promessas na palavra, o verbo está no presente. Ou, ainda mais, o verbo está no passado. Já fez, já entregou, já conquistou, já conseguiu, já superou. E a gente ainda está vivendo aquele dia e a Bíblia já está falando de algo que a gente já recebeu num dia que ainda nem chegou. Mas a Bíblia diz também o quê? Que aquilo que a gente crê, assim seja feito conforme a tua fé. É como você crê. É isso que a palavra diz. E é com base no que a palavra diz que a gente tem que viver. Então, para concluir, no verso 13, no verso 14, ele diz mais uma vez, ele usa o verbo revestivos, mais uma vez, de amor, que é o vínculo da perfeição. No 16, ainda no 15 diz para sermos agradecidos. Sermos agradecidos. Gente, agradecer. A gente precisa agradecer. A gente pede demais a Deus. Você tem noção de que uma coisa que a gente pediu ontem, Deus já deu a gente. É porque Ele deu amanhã, gente. O amanhã não existe pra gente. Pra gente só existe o hoje. Então, ontem você pediu, aí no hoje você não recebeu. Aí hoje você pede de novo. Aí amanhã, que é o dia de você receber, você olha pra trás e você diz assim, ontem eu pedi, então hoje eu vou pedir de novo, porque eu não recebi ainda. Mas hoje já é amanhã, era o dia de você receber. Mas como na sua mente você não agradeceu porque você ainda não enxergou o que você já recebeu, tu vai pedir de novo. A gente só pede uma coisa que a gente não tem. Você já entendeu? Perceba que a gente só pede por algo que a gente não tem. Você imagina que eu tô aqui com sede. E aí eu vou dizer assim, eu vou chamar meu marido, eu vou dizer assim, amor, traz água pra mim que eu tô com sede. A minha água tá aqui, gente. Pra que eu vou pedir água se a minha água já tá aqui? Eu não vou pedir porque a água tá aqui. Agora, se eu quisesse Coca-Cola, sorvete, uma bomba de chocolate, alguma coisa assim, eu tenho que pedir, porque não tem aqui. Eu ia pedir. Mas na hora que chegasse, eu ia pedir de novo? Não, eu ia parar de pedir. Eu ia falar o quê? Obrigada. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pedir porque a palavra diz que a gente precisa falar. A gente tem que pedir porque Deus diz que a gente tem que bater para a porta poder abrir. A gente tem que pedir para que Deus nos dê esclarecimento se aquilo que a gente está pedindo é da vontade dele. Mas depois que cumpriu esses 3 critérios, agradeça. Porque a vontade dele foi feita. Ou ele entregou, ou ele não entregou, mas a vontade dele já foi feita. Ah, Natália, você está dizendo que a gente só deve pedir as coisas uma vez na vida? Não. Não. Mas você entende que a situação muda? Você entende que as situações mudam? Que os pedidos, apesar de serem referentes a promessas que você ainda não recebeu, eles mudam. Porque você muda, porque a circunstância muda, porque... E aí o seu pedido vai ser refeito. A Bíblia também diz que a gente deve fazer súplicas. A Bíblia também diz que a gente deve jejuar. A Bíblia também diz que a gente deve insistir, né? Então, por quê? O que aconteceu com aquela mulher? Quando a Bíblia diz que a mulher foi lá no juiz, todo dia ela ia lá, pedir pro juiz resolver em relação ao filho dela lá, a causa dela. E aí chega no 3º, 4º, 5º, 10º dia, o juiz, vá, minha filha, resolveu o problema dela. Aquilo ali é uma simbologia, é pra gente ver que a gente também deve lembrar o Senhor, buscar o Senhor, repetir ao Senhor, até para mostrar a importância daquilo pra gente, né? Porque lógico que Deus não esquece, claro que Deus não esquece. Mas a questão não é Deus esquecer, é porque Deus, Ele também está educando a gente, Ele está nos ensinando. Então, quando a gente, às vezes, precisa ir lá e orar pela mesma coisa, de forma diferente, em situações e momentos diferentes, mas pela mesma coisa, não é porque
porque Deus não esqueceu, eu preciso lembrar. Porque o meu filho precisa me lembrar de coisa que ele me pediu e eu esqueci de fazer. Porque eu esqueço mesmo. Então, se ele não lembrar, eu vou esquecer, não vou fazer. Deus não esquece. Mas Deus quer me ensinar a não desistir. Deus quer me ensinar a crer quando eu não estou vendo. Deus quer me ensinar a confiar nele, de que mesmo não tendo recebido, eu confio tanto nele que eu vou lá de novo e eu falo com ele de novo. Na verdade, não é Deus que está sendo lembrado. Ele não precisa que eu lembre ele de nada. É ele que está me ensinando. Enquanto ele está me dizendo não, no tempo que ele está me dizendo não, eu tenho alguma coisa para aprender. E ele está usando esse tempo para me ensinar. Então, o que eu vi aqui? A gente leu trechos de Colossenses 3. Eu sugiro que você leia Colossenses 3 todo e que você faça como eu, que você marque o que está aqui, ó, no 17 diz assim: e quanto fizerdes, ou seja, tudo que você fizer, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, ele compara a palavra com obra. Palavra e obra para Deus é a mesma coisa. É o que ele está falando aqui. Seja por palavra, seja por obra. Tudo quanto você fizer, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, por que eu vou fazer em nome do Senhor Jesus? Eu sou serva de Jesus Cristo. Eu preciso lembrar que Jesus Cristo é visto através de mim. Então, tudo que eu for falar e tudo que eu for fazer, eu preciso lembrar que eu não posso envergonhar o nome dele. Então, a Bíblia diz, tudo que você for fazer, por palavra ou por obra, faz em nome de Jesus, dando graças por ele, dando por ele graças a Deus Pai. Por que a gente vai dar graças? Você sabe o que é dar graças? É agradecer. Dando graças por ele a Deus Pai. Agradecer por quê? Por palavra ou ação, palavras ou obras, que o quê? Que aconteceram, que você conseguiu, ou que você conquistou, ou que Deus te deu, que Deus te ajudou, que Deus fez. Você agradece. Você fala ou você age e você agradece. Então, eu entendo que a história de José, com todo esse ensinamento aqui na carta de Colossenses, comprova o poder do nosso pensamento, o poder da nossa palavra. E mais do que isso, comprova o quanto este livro aqui, ele é vivo. O quanto este livro é atual para a nossa vida. Gente, a gente não precisa estar atrás de ouvir ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. É bom, eu gosto muito, eu pessoalmente gosto muito de ouvir pregação, eu gosto muito de ouvir estudo sobre alguns temas, eu sou apaixonada por escatologia, por segunda vinda de Cristo, eu sou apaixonada, então quando eu encontro uma pessoa que é fiel à palavra, um estudioso desse assunto, por exemplo, eu quero ouvir, e não tem nenhum problema em ouvir, mas eu não posso querer guiar a minha vida pela leitura que outras pessoas fazem da palavra do Senhor. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a palavra, para que o Espírito Santo fale para mim, porque o Espírito Santo vai trazer um entendimento que é personalizado para a minha necessidade, para o meu momento, para a minha maturidade espiritual. Então, eu preciso concluir, porque eu já estou aqui há muito tempo, mas eu acho que vocês conseguiram entender a importância do pensamento, a importância da palavra e a importância da gente ler a Bíblia todos os dias e pedir para o Espírito Santo nos orientar. Se você está vendo esse vídeo e você não está entendendo nada do que eu estou falando, ou você está achando uma grande bobagem, meu Deus do céu, essa menina é maluca. Essa menina está falando de coisa que a gente não vê. Não vê mesmo, porque a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. É exatamente isso que é a fé. Mas se você quiser entender, se você quiser que a sua visão se abra para isso que eu estou falando aqui, você pode simplesmente pedir a Deus. Ah, Natália, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema não, filha. Ele acredita em você, porque ele lhe fez. Você pode continuar sem acreditar nele. Ele acredita em você, você fez ele. Então você pode falar sem acreditar mesmo. Você fala assim, Deus, esse Deus aí que Natália estava falando, no qual eu nem acredito, você pode falar isso. Se você existe mesmo, aí você fala com ele. Me mostra
Me faz acreditar nisso aí que ela está falando. Me mostra o que eu tenho, como é que eu leio essa Bíblia. Me explica aqui o que está escrito aqui nesse livro que ela falou. Se você quiser ir além e você quiser transformar a sua vida, e aí hoje é um dia maravilhoso para você fazer isso. Primeiro dia do novo ano. Olha só, que dia bom. O ontem não existe, já passou. Glória a Deus, 2025 passou, gente. Que bênção, né? Que esse ano passou. Vem um ano todo novo aí pra gente. Mas apesar do ano novo todinho tá chegando agora, a gente só tem o dia de hoje. É um dia de cada vez, tá? Porque a gente não ia aguentar, né? Você pode pedir a Jesus para que ele entre na sua vida. É só você falar: Jesus, eu creio em ti como meu Senhor e Salvador, e eu quero que você entre na minha vida e que você tenha todo o controle e domínio sobre a minha vida. A partir deste momento eu entrego a minha vida a ti, Senhor Jesus Cristo. Você só precisa falar isso. Ele vai entrar na sua vida e ele vai transformar a sua vida. Natália, você está dizendo que eu não vou ter problema? Não. Provavelmente você vai ter mais problemas. Porque a vida do cristão é assim, amado. A vida do cristão é assim. A gente é questionado, né? A gente é visto como doido. A gente é atacado, perseguido. Mas tudo isso faz parte. Deixa eu te dar um spoiler. No final a gente vence. Sabe por quê? Porque cada passo que a gente dá, Jesus já deu na nossa frente. Mas para isso, né? Você precisa acreditar em Deus. Acreditar em Jesus. Chama ele para ser seu Senhor e Salvador. Aí ele vai na tua frente. Tudo que você passar, ele vai na sua frente. Já passou, ele já pisou e ele venceu. Ele venceu. E tem mais. Nunca mais na sua vida você vai se sentir sozinho. Sabe por quê? Porque ele disse: eis que eu, Jesus Cristo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você todos os dias. Ah, Natália, mas você não tem noção de como é a minha vida, nem por onde eu ando. Não importa não, ele vai estar com você. Ele vai estar porque ele vai te tirar de lá, né? Então ele vai estar com você. Ah, Natália, mas por que isso? Ele vai estar com você. Ah, Natália, mas eu tenho muito desafio, minha vida está muito difícil porque eu tenho esse problema, tenho esse, tem aquele outro. Mas ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Você nunca mais vai estar sozinho. Nunca mais você vai estar sozinho. E o Espírito Santo do Senhor vai ensinar a você todas as coisas que você precisar aprender para ter a sua vida transformada. Hoje foi o dia 1 de 365 lives. Uma de 365, check, cumprida aqui. Eu não sei ainda em qual horário eu vou fazer essas lives. Eu preciso ver qual o horário que fica melhor. Se é melhor eu fazer logo pela manhã cedo e já deixo salvo aqui. Se é melhor eu fazer no meio do dia, mais ou menos naquele horário que o pessoal para almoçar, porque algumas pessoas gostam de ouvir. Ou se é melhor eu fazer isso à noite. Não sei. Mas nós teremos lives diárias. Todo dia vai ser desse tamanho, Natália? Eu espero que não, porque eu já tô ficando rouca. Mas todos os dias eu vou trazer aqui uma palavra que o Senhor vai entregar primeiramente a mim, porque é para o meu aprendizado, e depois para vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo algum assunto, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, manda um direct para mim que eu respondo e a gente começa a conversar, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso ano, o nosso dia de hoje, 1º de janeiro de 2026, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, uma noite de sono tranquila, que o Senhor abençoe os nossos dias, que o Senhor seja o nosso guia todos os dias desse ano, que Ele acampe os seus anjos ao nosso redor, ao redor de nossa casa, de nossos filhos, de nossa família, de nossos negócios, e que em nome de Jesus Cristo a vontade dEle se cumpra em nós, todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.